Deixa eu conversar com o deputado federal do Ceará, André Fernandes, meu convidado a partir de agora. André, querido, seja bem-vindo à líder de audiência no Brasil nesse instante. A Auriverde com 23 mil pessoas simultâneas, a CNN com 17, o UOL com 10, Oeste com 9 e assim sucessivamente. Seja bem-vindo, André. Fala, Petoli, brigadão, bom dia a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, parabéns, não é para menos, né? O povo está acordando, o Brasil está acordando, isso aí já é um recado, é um tapa na cara do governo, que está gastando aí milhões, centenas de milhões de reais com a sua assessoria de imprensa, mas o povo não tem interesse em assistir aquilo que é mentiroso, que é falacioso, então parabéns, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. André, o que te traz aqui uma conversa que nós tivemos depois de uma semana, uma semana passada que tivemos a filiação de Ciro Gomes ao PSDB, né? E eu te vi ali no palco e fiquei incomodado, porque eu não posso me esquecer de quem é Ciro, né, André? Em especial, por exemplo, a questão do processo que torna Bolsonaro inelegível passa pelo PDT, ainda com Ciro, enfim, e aquilo me incomodou muito. E você, muito gentilmente, conversando comigo ao longo dos últimos dias, foi me mostrando o motivo pelo qual se faz necessário olhar para uma candidatura como a candidatura de Ciro Gomes agora. Eu queria que você colocasse isso para a audiência da Auriverde. Por gentileza, André. Claro, Pitoli, e assim, é natural, quem não é do Ceará, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, é a primeira vez, na verdade, que a gente está tratando um pouco mais sobre essa movimentação política, esse jogo político que a gente está fazendo aqui no Ceará, né, e é natural que quem não esteja no Ceará tenha essa visão um pouco diferente do que está acontecendo aqui. Olha, peraí, que cenário é esse? Ciro Gomes, Ciro que bateu no Bolsonaro, Ciro Gomes que até pouco tempo criticava muito André Fernandes e vice-versa. Aqui no Ceará a gente está passando por uma situação bem específica, né? E eu até comentei lá, eu disse, olha, como eu queria que o Nordeste fosse diferente. Fui candidato nas eleições de 2024 a prefeito de Fortaleza, passado o primeiro turno, onde fui com 40% da votação, com apoio do nosso presidente Bolsonaro e de uma grande parte do povo fortalezense, onde obtivemos 40% ainda no primeiro turno. Uma parcela do grupo de Ciro Gomes veio a nos apoiar. Aqui em específico eu cito até o nome do prefeito de Fortaleza, ex-prefeito de Fortaleza, foi prefeito de 2012 até 2020, Roberto Cláudio, que chegou e disse, olha André, eu não quero nada, eu não quero participação, eu não quero indicação, eu não quero nada, eu quero simplesmente ajudar que você seja eleito, porque eu sei que se o PT tomar a prefeitura de Fortaleza será um desastre. Aquilo nos surpreendeu muito, o presidente Bolsonaro acompanhou isso desde sempre, a minha lealdade ao presidente Bolsonaro eu sempre deixei provada e comprovada, né? Em 2017 eu ainda era um estudante, ainda lá no interior daqui do Ceará, quando o presidente Bolsonaro, até então deputado federal, assistiu um vídeo meu, conseguiu meu telefone, me ligou, me parabenizou, me chamou para me filiar, me lançou candidato a deputado estadual. Em 2018 fui eleito deputado estadual mais votado do Ceará. Em 2022 ele me chamou para uma nova missão, deputado federal, fui eleito federal mais votado do estado do Ceará. Em 2024 me chamou para uma nova missão, disputar a prefeitura de Fortaleza, e assim eu fiz. Toda essa conjuntura que aconteceu no segundo turno nos abriu um pouco os olhos para o que poderia vir a acontecer em 2026. Passadas as eleições, né, e aí tem até matérias, eu até te caminhei, Pitoli, enfim, não tem como eu repassar aqui, mas tudo que eu estou falando aqui está pautado em matérias, porque a imprensa tomou conhecimento, tomou notas. O próprio presidente Bolsonaro assinou que queria conversar com Ciro Gomes, porque ele me apoiou. Presidente Bolsonaro, e aí eu trago para mim toda uma estratégia que eu apresentei ao presidente Bolsonaro. Infelizmente, aqui no estado do Ceará, em 2022, Bolsonaro teve 30% dos votos, o Lula teve 70%. Lula teve 70% no Ceará, Bolsonaro teve 30%. Então, assim, é uma cena onde a gente gostaria que não fosse, a gente gostaria que fosse totalmente diferente. Não vou mentir que a gente sente sim uma invejazinha branca lá do sul, quando a gente vê 80% de direita, a gente diz, meu Deus do céu, por que é que aqui no Ceará a gente sofre tanto? Mas tá aí, né, as nossas escolhas resultam justamente nas nossas políticas públicas e as facções dominando tudo. Aqui em Fortaleza, por exemplo, o que a gente vê semana após semana são as facções criminosas expulsando o cidadão de bem de suas casas. Presidente Bolsonaro, eu cheguei para o presidente Bolsonaro e expliquei, olha, presidente, está aqui todas as pesquisas, está aqui o que está acontecendo no estado do Ceará, a gente precisa fazer uma fusão, uma união, para a gente conseguir derrotar o PT no Ceará. E aqui, diga-se de passagem, a gente está falando de uma candidatura local e estadual. O presidente Bolsonaro, com toda a sua capacidade de ouvir, de dialogar e de querer entender o que acontecia aqui no estado do Ceará, veio até Fortaleza,
ouviu toda a bancada do PL e todos disseram, olha, presidente, qual é o seu principal objetivo hoje? E ele claramente, isso deixa claro em todas as entrevistas, fazer a maioria da bancada no Senado. A gente entende a força que nós teremos em caso consigamos fazer a maioria no Senado. E a gente disse, olha, aqui no estado do Ceará, infelizmente, se a gente for sair sozinho, sem apoios, a gente não faz senador, a gente não faz governador, a gente faz deputado federal e estadual. Mas a gente vai continuar na mesma. E do mesmo lado, do mesmo jeito, do outro lado, Ciro Gomes e todo o seu grupo querem ser candidato a governador, senador, seja lá o que for, mas também sabem que, infelizmente, não conseguem, porque hoje a gente tem prefeito de Fortaleza do PT, presidente da Assembleia alinhado, governador do PT, senador do PT, ministro do PT. Temos 184 prefeituras no estado do Ceará, Pitoli. Sabe quantas são do PL? Eu anunciei aqui 182 do PT, né? Do PL Do zero, né? Zero do PL. E 184, 182 são aliadas do governo. São governistas. Duas são centro-direita. Então a gente tem um cenário onde nós temos de 184 prefeituras, 182, incluindo Fortaleza, que é a mais forte, do governo, que pagam, assim, sabe? Passam pano mesmo pro governo, que você falou agora aqui que é a chupa Lula, tem um chupa governo aqui do Ceará. São essas 182 prefeituras. Temos duas que são mais centro-direita. O PL não tem nada. Então a gente disse, olha, está na hora de a gente articular, está na hora de a gente conversar, a gente tem um objetivo principal, derrotar o PT no estado do Ceará. Muita gente disse, olha, é uma movimentação muito arriscada se aproximar de Ciro Gomes para governador no Ceará. Eu digo, olha, mais arriscado ainda é o que o cidadão passa todo dia ao sair de casa, porque a facção está expulsando de casa, a facção está sequestrando, a facção está matando, está cometendo latrocínio, a facção está simplesmente dominando todo o estado do Ceará. E todas as movimentações que eu, enquanto presidente do PL Ceará, enquanto deputado federal, aliado de Jair Bolsonaro, todas as movimentações que fiz aqui no estado do Ceará, todas elas eu tive o aval do presidente Bolsonaro. Então, assim, quem está de fora, às vezes, não consegue dizer, não consegue entender, pô, mas peraí, tu tá em um palanque onde o cara que batia no Bolsonaro, que é o autor de um processo, um dos dois processos que deixou o presidente inelegível. Mas, gente, tudo que a gente fez, tudo que a gente está fazendo aqui no estado do Ceará, nós alinhamos antes com o presidente Bolsonaro, bastava uma ligação, bastaria, né? Uma ligação do presidente Bolsonaro, André, eu não quero que isso aconteça, e simplesmente segue o jogo. Meu líder é Jair Bolsonaro. Só que diferente disso, quando ele veio em Fortaleza, tem matéria também na imprensa, perguntaram, presidente Bolsonaro, e essa aproximação do PL Ceará com o Ciro Gomes, o que é que o senhor tem a dizer? E ele deixou claro, fale com o André, ou seja, a responsabilidade de toda essa articulação está sendo minha. Eu não consigo prever futuro, Pitoli, a verdade é essa. Pode ser que lá na frente dê ruim? Realmente, a culpa vai ser minha. Vai. Eu trago a responsabilidade. A culpa não seria de Jair Bolsonaro. Agora, a gente precisa tentar. E do jeito que estamos hoje, a gente não consegue fazer senador, a gente não consegue fazer governador, a gente continua com o PT no poder. E aqui eu abro até um parênteses para a fala de Ciro Gomes lá na filiação, onde eu estive presente junto com toda a bancada do PL, todos os aliados de Jair Bolsonaro no Ceará. Ciro Gomes, quando ele fala, e aqui eu vou abrir aspas, nós cansamos de denunciar e de esculhambar Bolsonaro por uma corrupção endêmica do Congresso Nacional ter 30 bilhões de emendas parlamentares, e agora o Lula com 60 bilhões, fecho aspas. Quando ele está falando isso, ele não está dizendo no presente, Bolsonaro é um corrupto. Ele está dizendo que ele está falando nós, quem nós? Quem era oposição ao governo Bolsonaro? Quem é nós? A esquerdalha daquela época. Quem é nós? A imprensa. Nós, ele coloca todo mundo aqui no bolo de culpa. Nós cansamos de denunciar Bolsonaro, de esculhambar Bolsonaro. Aí agora o Lula está fazendo 2 vezes mais, que é o tal do orçamento secreto, que nos debates o Lula dizia, nós vamos acabar com o orçamento secreto. O Lula chegou lá, eu estou deputado federal, eu sei como é que funciona. Até denunciei isso no plenário, parece um monte de prostituta que se vende por emenda parlamentar, são os deputados federais. Grande parte, inclusive, dos que foram eleitos dizendo ser de direita, se venderam, são as prostitutas do Congresso Nacional. Fiz esse discurso lá, que parecia um cabaré, e realmente parece mesmo. Só que agora o Lula chega lá, faz 2 vezes pior, e o nós simplesmente se cala. Quem é o nós? A imprensa se cala, a esquerda se cala, a militância se cala. Quem batia no Bolsonaro, agora se cala. Então, quando o Ciro Gomes está fazendo isso, na verdade ele está jogando a responsabilidade, dizendo assim, ei, quem criticou o Bolsonaro durante 4 anos, agora tem que criticar 2 vezes mais, porque o Lula está fazendo muito mais do que o que a gente reclamava lá atrás. Se ele tivesse feito uma ofensa direta a Jair Bolsonaro, não tenha dúvida, eu teria me levantado e saído. Eu não aceito isso. Agora, todas as nossas movimentações, Pitoli, exatamente todas as movimentações que a gente fez aqui no estado do Ceará, eu conversei com o presidente Bolsonaro antes.
é o meu líder, sigo o que o meu líder diz. Agora, tem um papel fundamental, é trabalhar uma articulação para que a gente não termine de entregar Fortaleza e o Ceará às facções criminosas. André, semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma distinção entre como a direita lida com algumas coisas e a esquerda lida com algumas coisas. A esquerda, porque assim, eles acabam nos acusando, pô, a direita se dividindo, a direita se tratando assim. Veja, a esquerda não faz isso porque a esquerda resolve essas questões do jeito que resolveu o Celso Daniel, do jeito que resolveu o Toninho do PT. A esquerda resolve essas questões de um jeito que não é o melhor, né? É simples, só pega a história. Celso Daniel a gente não pode tratar aqui. Tem ordem judicial que a gente não pode tratar do caso. Mas é assim que eles resolvem quem pensa diferente, quem questiona, quem argumenta, quem quer trazer essa discussão de uma forma para ficar claro. O que eu estou fazendo aqui com o André agora é mostrando para você o seguinte: não tem desdizer, não tem desfalar, não tem nada disso. O que tem é o meu posicionamento num questionamento que fiz em relação ao evento de filiação do Ciro e o posicionamento do André. Se isso deveria ser feito ou não aqui abertamente, é desse jeito que a direita tem que lidar com as coisas. A gente tem que lidar de maneira muito clara. E é por isso, André, que eu lhe devolvo com uma outra questão. Quem é Camilo Santana? Existe alguma relação de Ciro na criação desse monstro que virou Camilo Santana no teu Ceará? Né? Por que eu preciso entender isso? Será Ciro único para confrontar? Eu preciso porque, de um outro lado, André, você vai entender que lado eu estou olhando. Existe uma possibilidade de uma eventual candidatura de um outro amigo que é Eduardo Girão, que é do Novo, que é alguém que também nos representa aí, né? E fez uma história, em especial derrotando Eunício Oliveira, também com uma participação especial, né, desse eleitorado, acho que até de Ciro, se bobear. Queria te entender nesse cenário, nessa contextualização, quem é Camilo Santana, nessa relação com Ciro Gomes, e como a direita pode olhar uma eventual candidatura de Eduardo Girão. Qual a tua leitura, André? Olha, excelente questionamento, Pitoli, e assim, eu deixo aqui, na verdade, os meus parabéns. Muitas vezes, os parlamentares precisam sim ser cobrados, tá? Claro, não é toda vez que isso deve acontecer, mas muitas vezes os parlamentares acabam se achando, eu posso dizer assim, donos do poder e esquecem do povo que o elegeu, sabe? A bandeira que o elegeu, o líder que o colocou, o líder que o direcionou, e aí esses posicionamentos acabam fazendo com que os parlamentares acabem voltando atrás e fazendo até algumas retratações. Aconteceu recentemente com o senador, né? Não vou aqui citar nome, mas enfim. Aqui no Ceará, inclusive, dessa vez que o presidente Bolsonaro veio, só para deixar registrado, ele se reuniu com Roberto Cláudio, que é o 01 de Ciro Gomes. Então foi uma reunião boa, uma reunião produtiva. Dali a gente passou a andarmos juntos, a tratar sobre esse assunto, ou seja, tudo isso com o aval do presidente Bolsonaro. O que eu tenho feito, e aqui as duas perguntas foram sobre Camilo Santana e Ciro Gomes e sobre Eduardo Girão, e eu vou falar aqui na sequência. Camilo Santana era um nada na política cearense e sim, de fato, Ciro Gomes o escolheu para se candidatar, né, deu voz, deu palco, deu palanque. Até então, né, ele não estava ainda no Partido dos Trabalhadores e nem tinha feito 1% do que fez depois de chegar ao poder. Houve uma briga bem específica entre Cid Gomes e Ciro Gomes. Eu não vou entrar aqui em uma briga familiar, né? Mas essa briga aí causou, inclusive, alguns processos, alguns xingamentos, e hoje Ciro Gomes é a pessoa que mais denuncia escândalos de corrupção de Camilo Santana. Camilo Santana, que dominou o estado do Ceará, talvez ele tenha até mais força, falando de 2022, mas tivesse mais força aqui no Ceará do que o próprio Lula. Ele saiu colocando pessoas estratégicas em todo ponto, colocou em Ministério Público, colocou no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, eu estou falando da esposa do Camilo Santana. Ele escolheu um irmão para tomar de conta de todo o marketing, de tudo que gasta do Estado do Ceará, 200 milhões de reais para o irmão. Ele indicou o presidente da Assembleia, indicou quem seria o seu sucessor, o Elmano, que não tinha sido nem ido para o segundo turno na cidade vizinha para prefeito Caucaia, se tornou governador do Ceará em primeiro turno. Depois escolheu o prefeito de Fortaleza, tudo isso movimentado por Camilo Santana. E Ciro Gomes é hoje uma voz que, em qualquer pesquisa, ele pontua 40%, 45%, é o único que hoje, a título de hoje, bate Elmano de Freitas aqui no estado do Ceará. Ele tem sido essa voz, ele foi traído, o que ele tem denunciado na imprensa são coisas graves. É uma pena que o Tribunal de Contas do estado do Ceará, nem o Ministério Público, venha a tomar alguma decisão
mais séria e rígida. Afinal, é difícil esperar que isso aconteça, tendo em vista que pessoas que estão lá dentro desses órgãos foram indicadas também de Camilo Santana. E aí a gente fala de um grande aliado nosso, o grande senador Eduardo Girão, do qual eu tenho mantido aí grandes conversas desde o ano passado, lá antes de iniciar a campanha para a Prefeitura de Fortaleza. Eu conversava com ele, dizia assim, pô, Girão, macho, vamos sair junto aqui, candidato a prefeito de Fortaleza, bicho, a gente tem tudo para ganhar, me apoia agora, eu vou te apoiar para governador, vamos fazer uma conjuntura desde agora. Acabou que a decisão naquele momento foi que tivéssemos várias candidaturas, é natural que existam várias candidaturas, é importante as candidaturas. Agora, aqui no estado do Ceará, o que a gente está defendendo hoje é que saiamos com uma chapa única para enfrentar o PT. Dentro dessa chapa, a gente tem espaço suficiente para colocar Eduardo Girão, a gente tem espaço suficiente para colocar aliados de Jair Bolsonaro, pessoas do PL, pessoas do União Brasil e até o Ciro Gomes. É o que eu, André Fernandes, defendo. Por exemplo, eu vejo que Eduardo Girão é um excelente senador. Com toda certeza, se ele viesse para o lado de cá, ele seria um dos nossos pré-candidatos ao Senado. Agora, a gente precisa fazer uma conjuntura para derrotar o PT. E na conjuntura que está sendo formada, a gente precisa fazer essas alianças, por mais que muitos não entendam. Agora, quem não entende é quem é de fora do Ceará, Piton. Porque quem é de Fortaleza, quem é do interior do Ceará, está dizendo, olha, a gente precisa mudar, a gente precisa de alguém com força, a gente precisa de alguém que tenha um recall eleitoral. Ciro Gomes tem sido essa pessoa. Ele ainda não é candidato a governo, que fique registrado. PL ainda não definiu quem apoiará para governo no estado do Ceará, ou se terá candidatura própria. Agora, nós estamos construindo um projeto. E dentro desse projeto tem Ciro Gomes e tem senador Eduardo Girão. Agora, o André, veja, eu vou te contar uma outra coisa, uma particularidade. Eu tive uma conversa com o presidente Bolsonaro no dia 30 de janeiro, a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, dia 1º, no sábado, né? E no dia 30 a gente ficou... Talvez a conversa mais longa que tivemos, presidente Bolsonaro e eu, numa chamada de vídeo, eu tentando dizer, mas presidente, entenda, para o Pitori, na Auriverde, é muito difícil eu falar, vou pegar o Alcolumbre na prateleira. O Alcolumbre, muito bom, deixa eu pegar esse Alcolumbre aqui, dá meio quilo de Hugo Mota. Pô, a gente sabe o que esses caras pensam, a gente sabe, né, da ficha dos caras, o que defenderam, por exemplo, o Alcolumbre, né, 4 meses com essa batida do André Mendonça parada ali no Senado, dificultando a vida do presidente Bolsonaro. Hugo Mota, a gente agora, de fato, já entendeu o motivo pelo qual chegou ali, enfim, e disse isso para o presidente. Entenda a posição aqui, André, de um eleitor, né, de quem olha e fala, pô, esse cara falou mal do presidente, pô, esse cara jogou contra o presidente. Entretanto, vejo eu, e a leitura que faço, é que você está dizendo para mim, é o que tem. É o que tem para derrotar o PT. É o que tem para a gente fazer uma transição para um eventual adeus da esquerda, ou pelo menos do PT aqui no estado do Ceará. Agora, como convencer o eleitorado? Porque eu vou lhe emendar, André. Naquele evento do PL em Fortaleza que eu estive, eu não andei muito, é claro. Andei pouco, passei 1 dia e meio em Fortaleza. Mas eu peguei 3 Uber, 3 motoristas, peguei o check-in do hotel, enfim, por onde eu andei, eu não vi voto de Lula, especialmente de Lula. E, aliás, encontrei muitos ouvintes da Auriverde aí em Fortaleza. Como convencer esse cara que Ciro Gomes é a melhor alternativa? A gente até fez uma pesquisa aqui, e olha só como é interessante, Vitória. Na pesquisa da gente, dizia que 65% das pessoas que votariam em Jair Bolsonaro para presidente em 2026, 65% das pessoas que votariam em presidente Bolsonaro, não quer dizer que Bolsonaro teria 65%, tá? 65% dos eleitores de Bolsonaro responderam que votariam em Ciro Gomes. Uma segunda pergunta diz assim, você acha que Ciro Gomes é o candidato ideal? Desses 65% que votariam em Bolsonaro e que disseram que votariam em Ciro Gomes, desses 65%, 94% acharam que ele não era o candidato ideal. Mas assim, não tem uma pergunta mais profunda, só que o que a gente precisa entender é um momento, tá? Eu não vou chegar aqui e vou fazer uma declaração e dizer que eu confio em Ciro Gomes ou que Ciro Gomes confia no André. É natural que isso não aconteça, talvez vá acontecer um dia, a gente trabalha para que isso aconteça um dia, é uma construção, leva tempo. Agora, a gente precisa entender o momento. A gente critica muito o PT e quando eles fazem algumas uniões para nos derrotar. Veja, o Bolsonaro perdeu por 1% em 2022. Quem foi o vice de Lula? O Alckmin, que disse que o Lula votaria a cena do crime. A gente critica, a gente bate, a gente reclama. Mas está lá o Lula, presidente.
Quando criticavam demais o Temer vai e vira vice-presidente, depois se afasta de novo. Eles têm esse poder de fazer essas uniões para não derrotar. Porque é que quando é a direita não pode simplesmente colocar aqui o pensamento, ter um equilíbrio a ponto de dizer assim, olha, vamos derrotar. O que vai acontecer na frente, a gente define no segundo passo. Mas a título de hoje a gente tem uma... E aqui no Ceará a gente fala isso, a gente precisa reconstruir o estado do Ceará. E para reconstruir o estado do Ceará, a gente tem que passar pela derrota do PT no Ceará, porque ninguém aguenta mais. Então eu não preciso que o eleitor entenda, Ciro Gomes é bonito, Ciro Gomes é elegante, Ciro Gomes é a melhor pessoa, Ciro Gomes é confiável. Não, mas ele precisa entender que Ciro Gomes vai derrotar o PT. Ciro Gomes vai enfrentar a facção criminosa. Ciro Gomes vai ajudar a eleger o senador de Bolsonaro no Ceará. Porque se Bolsonaro quer fazer Senado também no Ceará, nós temos hoje 2 pré-candidaturas ao Senado pelo PL no Ceará, Ciro Gomes pedindo voto para os nossos senadores, e aí Bolsonaro pedindo voto para os nossos senadores, as nossas chances aumentam da gente fazer uma bancada para o Senado no Ceará. Ciro Gomes, sem o apoio do PL, não é nada. Com o apoio do PL, pode virar governador. O PL sozinho talvez não faça nada, mas com o apoio de Ciro e de Bolsonaro, a gente consiga fazer os nossos senadores. E diga-se de passagem, a candidatura de Ciro Gomes no Ceará nos ajuda também a nível nacional. 90% das entrevistas de Ciro Gomes, ele está detonando Lula, batendo no PT. E na pior das hipóteses, Ciro Gomes teria aí 6, 8, até 10 pontos no cenário nacional. São pessoas críticas ao PT. Se ele não é candidato a presidente da República e ele está candidato aqui no estado do Ceará, ele também está nos ajudando a nível nacional. Porque essas pessoas que ficaram com Ciro até hoje, 6, 8, 10%, não concordam com Lula. Sabem que Lula está sendo o péssimo presidente, sabem que o Lula não está sabendo negociar, sabem que o Lula está sendo o maior corrupto da história, muito mais do que Mensalão e Petrolão. Então essa candidatura ajuda os senadores de Bolsonaro, essa candidatura ajuda no cenário nacional, essa candidatura ajuda o povo cearense que está sofrendo com o PT. A gente tem que dar um passo atrás, recuar, respirar, entender o momento e jogar o jogo, Pitoli. Acho que o presidente Bolsonaro está sendo muito sábio quando faz isso. Era um dos maiores críticos de um certo homem lá em São Paulo, presidente do PSD, Kassab. Depois foi lá, deu uma medalha dos 4 Is, dos 3 Is, na verdade, para essa pessoa, ou seja, está aproximando, está trazendo para perto, e a gente precisa fazer isso mesmo, porque a gente tem um inimigo maior em comum. E esse inimigo se chama Partido dos Trabalhadores, Lula, o Lula das Farc, o Lula das facções criminosas. André, só para você ter uma ideia, como é que funciona a audiência? Eu vou ler uma mensagem aqui. Silvia Araújo. Como assim? Não entendi. O deputado André Fernandes aí, pergunta, ele não é o mais novo traíra do capitão? O que mudou na opinião da rádio? Porém, se for para apoiá-los, temos ele aí. Então, veja, a rádio vai tentando a audiência entender o que é novo para nós. Porque, eu repito, por eleitor, ver um cara ofendendo o presidente Bolsonaro, como ofendeu historicamente o Ciro, não é mole, André. Entenda, por favor, não é mole. É um cara que atacou, disparou, ofendeu, disse que corrompeu os filhos, a mulher. A história não é boa. Então, quando a gente tem que mastigar, é aquele palito de dente que você está mastigando. Sabe a coxinha vem junto com o palito de dente? É isso aí, cara. É o que a gente está mastigando hoje. Então, eu espero que você também nos compreenda nesse sentido, né? Porque... Está 100% compreendido. Fica tranquilo quanto a isso. E toda a audiência, eu compreendo vocês, eu entendo vocês, é o que eu estou falando. Quem está fora do Ceará talvez não consiga ter a compreensão do que está acontecendo assim. Mas volto aqui, eu acho que isso aqui é o mais importante de tudo. Tudo que nós estamos fazendo aqui no estado do Ceará, tudo, eu conversei com o presidente Bolsonaro. Se der errado, a responsabilidade é minha, porque eu que levei essa ideia. Mas o presidente Bolsonaro está ciente, aceitou, conversou, ligou. 2 semanas atrás, a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, compartilhou nos seus stories um vídeo de Ciro Gomes, detonando o PT. Carlos Bolsonaro, quando estava aqui no estado do Ceará, veio em Fortaleza agora, recentemente, em julho, ele disse também a mesma coisa. Ele disse, olha, a gente precisa conversar, dialogar, ou seja, ele confirmou que se encontrou com o Roberto Cláudio, que é o 01 do Ciro Gomes. O Eduardo Bolsonaro fez um post lá no Twitter também falando dessa aproximação com o Ciro Gomes. Então, assim, nós estamos alinhados, a família está sabendo, os eleitores ainda não estavam, mas eu peço que vocês entendam, que vocês tenham compreensão. A gente precisa, em vários momentos,
fazer algumas alianças para derrotar o PT. Hoje, o maior inimigo do Brasil é o PT. E eu espero que a gente consiga derrotá-lo a nível nacional e a nível local para resgatar e restituir o meu estado do Ceará. Mas assim, Pitoli, eu compreendo vocês, compreendo demais. Ciro Gomes não criticou só Jair Bolsonaro, ele me criticou também e vice-versa. Muitas vezes eu fiz uma crítica. Agora, eu não tenho como criticar em outras coisas que hoje eu critico o PT. Tá? Então, é compreensível, mas acho que com o passar do tempo, o povo vai começando a entender toda essa movimentação. Espero que o Ceará se liberte do PT em 2026. Posso entender que é um processo de transição, André? Não consigo sair da esquerda para a direita, é isso, né? Não, ó, Ciro não vai ser de direita nunca. Sim, não, mas é um processo de transição, né? Entendo eu. É para esse lado que eu tenho que olhar, para que a gente tenha a missão do senador chegar ali... Perfeito. O que tem que entender é que Ciro Gomes nos ajuda a nível nacional, Ciro Gomes nos ajuda a eleger os nossos senadores do PL, ou seja, ajudar a bancada aliada de Jair Bolsonaro, da direita, e que vai contra esse sistema maldito e corrupto, que é o Supremo Tribunal Federal hoje. Desculpa, não sabia nem se eu poderia falar isso. Pode falar o que você quiser aqui, André. E ajuda a gente a se libertar das facções criminosas aqui no estado do Ceará. Essa questão de ter uma confiança, isso aí é algo que vai ser construído com o tempo, tá? Então, assim, é uma aliança necessária que está se construindo. Está se construindo. Ainda não está definido o apoio do PL a nenhum partido, a nenhum candidato, e nem se ainda teremos candidatura única. Estamos construindo um projeto. Se o nosso projeto for respeitado, que é o nosso projeto a nível nacional, nosso candidato, o Bolsonaro, ou quem o Bolsonaro indicar, os nossos senadores, quem o Bolsonaro indicar, quem a direita avalizar, o que vai acontecer em 2028? Todos os nossos espaços sendo respeitados, a gente constrói um projeto. Por isso que não tem como eu chegar hoje aqui, bater o martelo e dizer, está definido. Por quê? Eles têm algumas coisas que eles querem construir para o projeto e nós temos o nosso. A nível nacional, derrotar o PT, eleger Bolsonaro ou indicado Bolsonaro, eleger os senadores do Bolsonaro. Vamos fazer essa aliança? Tá certo? Fechou? Perfeito, a gente pode voltar. E aí eu quero voltar aqui para dar uma entrevista e dizer, olha, ficou definido assim, assim e assado. Vamos nessa luta, tá tudo resolvido. Espero que a gente possa fazer isso o quanto antes e com uma chapa única, incluindo o senador Eduardo Girão nessa nossa chapa. Agora, precisamos também fazer um reconhecimento, André. A nossa comunicação é péssima, né? A gente comunica muito mal. Estou dizendo assim, até no bastidor, para que a gente tenha um olhar apurado, olhando para o mesmo sentido, né, com o convencimento do ponto de vista moral, ético, que a gente quer para o Brasil, a gente precisa comunicar melhor. Talvez por conta de muito dinheiro que abastece a imprensa por parte dessa esquerda que aí está, 3 bilhões e meio de SECOM abastecendo essa imprensa, né, com o nosso dinheiro para que eles tenham um discurso uníssono do ponto de vista de apoio ao governo, a gente também precisaria ter uma base de comunicação que ajudasse, porque provavelmente tudo isso aqui poderia estar se encontrando um caminho menos, né, dificultoso, né, um caminho mais fácil para que a gente pudesse comunicar olhando todo mundo para a mesma linha, né? É isso, assim, a nossa comunicação ela é falha e não é de hoje, há muito tempo. É tanto que quando eu te liguei, eu disse, poxa, Pitoli, eu deveria, tendo conhecimento que você hoje é top 1 no Brasil, eu deveria já ter te ligado antes e ter te mostrado tudo que está acontecendo, porque de repente, se o cenário ele vai se construindo, o povo consegue entender, mas quando acontece uma movimentação muito brusca, acaba que, enfim, gerando, né, toda essa repercussão. Mas assim, eu acredito que tudo acontece para um bem, um propósito maior, tá? Foi bom essa repercussão da semana passada, abriu esse debate, e nós estamos hoje aqui falando de cara aberto, de peito aberto. Espero que a gente consiga, assim, fazer, dar um rumo certo ao nosso estado do Ceará. Nesse projeto que nos ajuda nacionalmente, porque esses 6, 8, 10 pontos que o Ciro teria a presidente muito nos interessa, ajuda os nossos senadores a fazer uma grande bancada do PL, uma grande bancada de direita no Senado Federal e liberta o Ceará das facções criminosas. E para resumir, uma última questão aqui, André. O Nildo Cavalcante está no chat. Essa conversa está aparecendo quando foram apoiar Mota e Alcolumbre. Nildo, eu vou lhe dizer um negócio. Conversamos há pouco com Felipe Barros, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Nós teríamos Felipe Barros presidindo essa importante comissão hoje, que tem Mike Benson envolvido, tem a questão agora do Cavarral e tal. Teríamos? Não. Flávio Bolsonaro seria o presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado, com o Bilins, que é presidente na Câmara da mesma comissão, ou seja, a gente não teria a presidência das casas
entendo eu, mas conseguimos aquilo que o presidente Bolsonaro nos trouxe naquele momento, que é a presidência de comissões. Então, sim, Nildo, é uma conversa parecida com aquele momento, mesmo porque, se a gente imaginar a direita agora enfrentando essa situação no Ceará, a gente pode ter um resultado adverso. Certo, André? Certíssimo. E assim, eu poderia dizer que, pro André, para mim, pessoal, vocês que estão me assistindo aí, para mim seria muito mais prático, muito mais conveniente eu chegar aqui e dizer, olha, não, nós não vamos se aliar, bateu no presidente Bolsonaro, bateu na direita, criticou, fez isso, fez aquilo, eu tô fora e tal, e vou bater e vou tirar muito voto para deputado federal e você, um deputado federal. Ponto. Mas a gente não teria nada. E aí, de que é que adianta? Eu vou passar mais 4 anos reclamando, e o povo sendo expulso em suas casas, e o povo metendo a mão no bolso do povo cearense, e a gente sofrendo, e o povo sem conseguir sair de casa? De que é que adianta? De que é que adiantaria? Então, assim, eu não poderia ser covarde a ponto de pensar politicamente no André, ao invés de eu pensar no povo, tá? E assim, eu tô falando isso hoje, mas se daqui a 2, 3, 4 semanas o cenário todo mudar, eu perceber que, acredito que isso não vai acontecer, mas perceber que esse grupo que nós estamos se alinhando, porventura, estejam com intenções de simplesmente desvirtuar todo o processo e não nos ajudar, a gente sai fora também, vamos jogar a carreira solo agora. Não é sábio, não é coerente e não é o melhor para o estado do Ceará. A gente precisa, quem é do Ceará compreende o que eu estou falando. Quem não é do Ceará talvez não compreenda, mas quem é cearense, quem anda na rua de Fortaleza, quem anda no comércio de Fortaleza, e você basta conversar um pouco, o que é que você acha das candidaturas 2026? Assim, está sendo praticamente unânime. A gente precisa dar um passo atrás, a gente precisa reconhecer. Não adiantaria nada a gente dizer, vamos ser puros, sair sangue puro, único, e lá na frente a gente não conseguir absolutamente nada. E o PT continuar mais 4 anos roubando e destruindo o estado do Ceará. Sim. E André, e olhar com atenção diante de todos esses... porque confiar no Ciro é quase impossível, para mim, né? Para mim, a minha opinião. Olhar para o que tem Girão a dizer, sabe? Porque é pessoa boa que eu trago no meu coração, pessoa com quem eu me sinto muito mais à vontade para dialogar do que com o Ciro, porque a gente pode ter um projeto aí. Eu também, pode ter certeza disso. Eu tomo café com o Girão toda semana. Exato, exato. Olhar com carinho para isso tudo. André, era isso, querido? Gente, a gente precisa entender que a política não é aquilo que a gente quer, a política é aquilo que se faz necessário. E isso, por isso, passa a arte de negociar. O presidente Bolsonaro, ele tem dado um show nessas negociações. Em um certo momento do seu mandato como presidente, ele entendeu a necessidade de fazer essa negociação, fez um grande palanque político em 2022, mas o PT, com suas verbas, com seus recursos e com ajuda internacional, conseguiu o que conseguiu. O presidente Bolsonaro, desde então, entendeu a necessidade de fazer as alianças. Eu confio no presidente Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o meu líder, infelizmente hoje incomunicável, fui um dos que solicitou a visita, o pedido de visita ao presidente Bolsonaro. Até agora, Alexandre de Moraes ainda não deu o seu despacho, ou seja, nem aceitou e nem recusou, mas espero bem em breve estar ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro, prestando solidariedade e deixando claro que o que o presidente Bolsonaro definir, nós seguiremos, principalmente eu, André Fernandes, como seu liderado aqui no estado do Ceará, tá? Valeu, André. Obrigado por passar por aqui. Auriverde à sua disposição. Obrigadão. Valeu. André Fernandes conversando conosco.